No vídeo de hoje, dos nossos vídeos diários de lógica de informação, eu vou resolver uma questão que apareceu em um dos nossos grupos de WhatsApp. O pessoal estava lá com uma dificuldade, um desafio, e eu disse, bom, deixa eu mostrar uma solução um pouco mais moderna, um pouco mais eficiente do ponto de vista de como criar uma solução para esse desafio. Qual é o desafio? Eu tenho duas strings, esse aluno tinha duas strings, e ele precisava saber que nas duas strings estavam os mesmos caracteres, as mesmas letras. Por exemplo, digamos que na primeira string estivesse A, B e C, não interessa quando ele estivesse repetido, por exemplo, A, B, C, B, A, não importa a ordem, a segunda string teria apenas A, B e C, também qualquer número de vezes, em qualquer ordem, maiúsculo ou minúsculo. Então, este era o desafio. E uma versão tradicional disso é dizer, bom, eu vou pegar cada caractere de uma string, vou testar para ver se cada um deles está na segunda string, depois eu tenho que na segunda string também verificar se não tem algum outro caractere que não esteja na primeira string. É umas soluções, mas existem outras, e algumas são mais eficientes, ou mais fáceis, ou com menos código. E eu vou mostrar uma que foi a que eu propus para ele. Eu digo, bom, você pode fazer usando conjuntos. E aí eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo como uma situação dessas em que eu tenho que verificar se não tem caracteres repetidos numa string, eu posso usar essa estrutura do JavaScript que é o conjunto ou o set. Vamos ver aqui. Bom, a nossa ideia aqui é sempre todo dia nós praticarmos um pouquinho de programação e nós fazemos isso diretamente no navegador Chrome. Vejam aqui, eu vou digitar about, blank. Aperto Enter, vem uma página vazia. Clico com o botão direito, inspecionar, e aqui estou com o console. E é aqui que eu vou mostrar os recursos que eu usei para fazer a solução e resolver o problema em si. Então vamos primeiro criar as duas strings. Let x é igual a, por exemplo, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C de novo. Bom, então significa que a segunda string, ela precisa ter o A, o B, o C, o D, o E. Observe que eu estou colocando em outras ordens, certo? Bom, ok, tudo bem, porque nessa string nós temos A, B, C, D, E, F, G, depois repete alguns deles, e nessa eu também tenho o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Não tem nenhum caractere que esteja numa string e não esteja na outra. Logo, eu deveria retornar true, verdadeiro. Sim, todos os caracteres de uma e de outra estão na correspondente. Tá? Mas como que eu faço isso? E como eu disse, você pode pensar, bom, eu vou testar o A e ver se ele está aqui. Está, tem o A aqui. O B, tem o B. C, tem o C. E depois faço a mesma coisa na outra string. Agora nós vamos mostrar outra forma de fazer isso depois do quê? Depois de você curtir, se inscrever e marcar o sininho. Olha só. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar tudo em minúsculo das duas strings. Aí não vai fazer diferença se é A maiúsculo ou A minúsculo, ele vai tratar igual. Poderíamos transformar tudo em maiúsculo? Mesma coisa. Eu posso fazer assim, x igual a x ponto to lowercase. Então, agora, o x só tem minúsculos. O y também. Nesse caso, eu tinha feito só com minúsculo, mas se eu tivesse, vamos dizer que aqui eu dissesse, não, mas olha só, o meu C é maiúsculo. Tudo bem, quando eu fizesse, ele transforma tudo em minúsculo. A mesma coisa eu preciso fazer no y. O x é tudo transformado para minúsculo, o y é tudo transformado para minúsculo. Ok, até aqui bem simples. Agora nós vamos ao conjunto. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar um conjunto. Set1 eu vou chamar. E eu crio ele assim. Esse aqui é um conjunto do x. Tá. Porque o que faz, o que é um conjunto? Veja, um conjunto é o seguinte, é que nem os conjuntos da matemática. A diferença em relação a uma string é que você não repete. Ele não tem repetição, ele não conta. Ah, você tem duas vezes o x, três vezes. Aqui, por exemplo, eu tenho duas vezes o A, duas vezes o C. Nesse outro eu tenho três vezes o G. Não importa. Olha só o que é o set1. Observa, não é exatamente igual a um array. Ele tem os elementos, mas só uma vez. A, B, C, D, E, F, G. Ele não tem, por exemplo, duas vezes o A. Por quê? Porque conjuntos, que nem os conjuntos da matemática, não está contando quantas vezes tem.
Então, como eu justamente estou pensando na questão de repetição, não me interessa se aparece uma, duas ou três vezes, ou n vezes, eu posso transformar em conjuntos. Eu poderia transformar um array num conjunto. Eu vou mostrar aqui, vamos dizer que eu tenho um array, olha só, let A1 é igual a o quê? Um array que tenha, vamos pensar, A, vírgula, A de novo, vírgula B de novo, vírgula C. Quando eu transformar isso num conjunto, isso é um array. A1 tem 5 elementos. Mas o conjunto criado do A1, por exemplo, let S1 igual a new set de A1, o conjunto S1 só tem 3. Por quê? Porque conjunto não repete. Então, transformar de arrays em conjuntos é uma boa forma quando você quer saber quantos elementos tem diferentes, ou quando você quer comparar apenas os elementos sem se preocupar com a quantidade de vezes que eles aparecem, que é o caso aqui. Então, nossa primeira coisa é usar esta estrutura, let set1 igual a new setx. E aí, se eu fizer a mesma coisa do aqui set2 igual a new set y, por exemplo, o que eu tenho? Set1 tem 7 elementos. E o set2 também tem 7 elementos. Ah, quer dizer que é igual, porque os dois eu contei os duplicados e ficou com 7. Não necessariamente, porque eles poderiam ter 7 elementos, mas esses elementos serem diferentes entre si. Por exemplo, digamos que eu tivesse um que fosse A, B, C, 3 elementos, mesmo que eu dissesse AA, BB, CCC, A, B, 3 elementos. E o outro fosse DF, DD, E, DDD, F, FF, seria 3 elementos. Mas são 3 elementos diferentes de um e do outro. Então, como que eu faço? Eu crio um terceiro conjunto. Sabe qual é o terceiro conjunto? O terceiro conjunto, let set. Vamos ver, ó, eu tenho set2, que é o do y. Eu tenho set1, que é o do x. E eu tenho o set3, que é um set de x mais y. X mais y eu vou concatenar os dois. Então, ele vai ter o conjunto de todos os elementos dos dois. Então, set3 também tem 7 elementos. O set1 tem 7 elementos, o set2 tem 7 elementos, o set3 tem 7 elementos. Para mostrarmos o que significa, vamos criar um array A, B e um CD, só para entendermos. Let A1, não, um array não, pode ser uma string, AB, certo? Ou, vamos fazer direto. Let S1 é igual a set de AB, certo? Claro que faltou aqui. Vocês não vão querer que eu edite o vídeo por causa disso, né? S1, AB. O S2, CD. Então, set2, ó, agora se eu for fazer o S2, também tem 2 elementos, só que são diferentes. Só que, se eu tiver um set de AB mais CD, um set3 deveria ter sido, ele vai ter 4 elementos. Então, qual é o segredo? Se eu fizer um conjunto dos elementos da string 1, um conjunto dos elementos da string 2 e um conjunto dos elementos das duas strings juntas, e todos os 3 conjuntos tiverem o mesmo tamanho, significa que tudo que está no A está no B, tudo que está no B está no A, porque os 3 conjuntos foram iguais. Se o A tiver uma letra a mais, ou se o B tiver uma letra a mais que não tem no outro, o conjunto dos dois juntos vai ser maior do que o conjunto A ou que o conjunto do B, porque tem alguma letra que não estava. Então, a minha solução é a seguinte. Olha só. Vamos fazer o código inteiro aqui. E poderia ser criado dentro de uma função, por exemplo, mas só para vermos. Seja o que for aqui, certo? Let y, seja o que for aqui. Opa. Vamos botar, não importa. Vai ser diferente nesse caso, porque tem um W que não está no outro. Além de, deixa eu ver, não, é só o W que não está no outro. Pois bem, então, x igual a x ponto to lowercase, y igual a y ponto to lowercase, certo? Então, é tudo minúsculo agora. Então, não interessa mais se é A, S, D, W maiúsculo. Vai ficar A, D, S, A minúsculo, S, W, S minúsculo, W minúsculo.
Muito bem. Agora, eu vou criar os conjuntos. 7, 1 é igual a 1000, 7 de x. 7, 2 é igual a 1000, 7 de y. E agora o grande segredo, 7, 3 é igual a 1000, 7 de x mais y, certo? E agora a resposta, que vai ser verdadeira ou falsa, é igual a 7,1.size é igual a 7,2.size, que é o tamanho dos dois, e 7,2.size tem que ser igual a 7,3.size, certo? Resposta. Resposta falso. Claro que resposta é falso. Eu tenho um W aqui. Olha só para entendermos. O que é o 7,1? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E o 7,2? O 7,2 tem 1, 2, 3, 4 elementos. O 7,2 não tem o C e tem um W. E o 7,3, além de tudo, tem 6 elementos. Por quê? Não só esse, mesmo que esse aqui tivesse 5, mesmo que esse aqui tivesse também o B, esse aqui teria 6, porque ele teria o quê? Ele teria também o W. Agora, vamos dizer dois que sejam iguais. Só vamos me ajudem aqui, né? A, B, A, C, D, A, S, D. A, o D, eu preciso ter o B, eu preciso ter o C, e nesse eu preciso ter o W, certo? Vamos ver. Resposta. Falso ainda? Mas vamos ver. Será que eu errei? Eu acho que eu errei só na string. 7,1 tem 6. 7,2 tem 6. 7,3 tem 6. E é porque eu botei o S maiúsculo aqui, tá? Eu não errei nisso. Vamos lá. Size. Certo? Resposta true. Certo? Os três ficaram iguais. Isso foi só para ver se vocês estavam atentos e porque eu não quis editar esse vídeo, porque eu estou com preguiça. O 7,1 tem 6, o 7,2 tem 6, o 7,3 tem 6. Resposta 7,1.size 6 é igual a 6 e 6 é igual a 6. Então, este pequeno código aqui fez o quê? Este pequeno código aqui indica, vai ser verdadeira a resposta se os mesmos caracteres estão em x e em y, e vai ser falso se tiver algum caractere que está em um e não está em outro. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de curtir, se inscrever, marcar o sininho e aqui uma playlist com os nossos vídeos diários de programação.